de quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca. Acharás um estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Amém? Pode fechar a sua Bíblia e aplaudir o Senhor Jesus por tudo que faz. Antes desse fato, o que aconteceu? Jesus informa para os seus discípulos que ele ia ser entregue nas mãos do homem. E agora nós vemos a oposição, aqueles que queriam, que estavam levantando com Jesus, indo até Pedro. Porque muitas das vezes é assim: esses caras lavados, esses caras de pau, eles não têm coragem de chamar o pastor Elias, mas eles pegam, às vezes, pessoas que não conhecem Bíblia. Para quê? Para levar eles para a seita deles, para tentar pegar ele em algo para poder acusar. E eu quero explicar, talvez não historicamente, o que estava acontecendo aqui. Irmãos, os cobradores de impostos, eles cobravam imposto. E esse imposto era direcionado para Roma. E de várias vezes eles queriam pegar Jesus nisso. E certa vez chegaram para Jesus e falaram: olha, Jesus, é lícito pagar impostos? Jesus disse para ele: olha, o que tem na moeda, o que tem no dinheiro? Aí eles olharam e falaram assim: olha, tem o rosto de César. Aí Jesus disse para ele: olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus agora chega em Cafarnaum. E Jesus está prestes a operar o seu 25º milagre. É isso mesmo? 25º. O seu milagre de número 25. Jesus operou 35 milagres, que foram registrados pelos evangelistas, por Mateus, por Lucas, por Marcos, por Paulo, enfim, registraram 35 milagres ao todo. Claro que no dia de hoje não teria livro para explicar ou para escrever o tanto de milagre que Jesus já operou. Eu posso incluir nessa lista, porque eu me considero um milagre de Jesus. Quem é que está aqui que é um milagre de Jesus? Diga glória a Deus. Diga aleluia. E é verdade isso, porque se você está aqui, é prova que você é um milagre de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, que esse imposto favorecia muito a Roma. E esse imposto era cobrado uma vez no ano. E qual que era o valor desse imposto? Se fosse nos dias de hoje, e fosse o irmão Mário, eu trabalhando para ele, ele ia me pagar R$240. Eu nunca vi um homem, nunca ganhei tão bem trabalhando para o irmão Mário. Eu estou trabalhando para Jesus agora, mas para o irmão Mário, eu vou trabalhar para ele qualquer hora que ele me chamar. Porque ele paga bem, ele paga R$120 por dia. Então, se fosse, era um salário assim, era 2 dias de serviço. Então, se fosse nos dias de hoje, era R$240. Eu estudei e fiquei sabendo que era um salário de uma pessoa como eu. Um eletricista bom. Um eletricista bom não trabalha por menos de R$120 por dia. Então, na época, seria R$240. E o que aconteceu? Esse dinheiro ia favorecer muito a Roma. E havia uma negociata entre o templo. E só que o seguinte, o que me chama a atenção aqui, pastor, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque a gente é acostumado a pregar 1 hora, né? Só tem meia hora, então não vai dar para falar tudo. Mas o que acontece? Pedro, irmãos, antes de chegar na casa, o que aconteceu? Jesus já sabia o que tinha acontecido com ele lá e os cobradores de impostos. Jesus não estava
cobradores de imposto chegaram ao profeta Alexandre e falaram para Pedro: Jesus paga imposto? E Pedro, talvez para defender Jesus, mas Jesus não precisa de defensor. Jesus precisa simplesmente que o crente obedeça a palavra dele. Nós não precisamos defender Jesus, meu irmão. Em momento nenhum, Jesus aceitou a defesa dos seus discípulos. Porque quando Pedro corta a orelha de Malco no jardim de Getsemane, Jesus repreende ele. E muitas das vezes os discípulos queriam orar para que Jesus descesse, para que orasse para Deus, para que Deus descesse fogo sobre o samaritano. Jesus não queria isso. Isso não era o papel de Jesus. O papel de Jesus era esse mesmo: morrer pelo nosso pecado. Era pagar essa dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar. Era isso que ele queria fazer. Então ele sabia que talvez Pedro, no seu pensamento, na sua mente, queria defender Jesus. E Jesus, como sendo também onisciente, porque 100% homem e 100% de Deus, ele conheceu e sabia tudo que Pedro estava passando na sua mente e na mente daqueles cobradores de imposto. E o que Jesus vira, talvez Pedro até levou um susto, porque várias vezes quando Jesus deu ordem para acalmar a tempestade, os discípulos ficavam assustados e falavam: que homem é esse que dá ordem até a tempestade? Mas eu fico vendo a tempestade, a natureza, ela tem uma facilidade de obedecer a Deus. Essa semana eu li lá em Isaías 1:3, lá diz que o boi, o jumento, conhece o seu dono. E Israel, muitas das vezes, não conhece o seu Deus. A maior dificuldade do ser humano é essa. Os maiores problemas que às vezes surgem em família, que surgem entre a gente, é porque muitas das vezes nós não estamos reconhecendo a Deus da forma que deveríamos reconhecer. Não é da forma que você acha que deve ser feito, não. Tem uma forma exata que Deus quer, padrão. Existe um padrão, existe um princípio. Deus é um Deus de princípio. E agora quando Pedro entra em casa, Jesus pega ele e fala, antecipa a conversa com ele: Simão, do que te parece? De quem cobram os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Simão vira e diz assim: olha, dos estrangeiros. Aí Jesus falou assim: então nós estamos isentos, porque eu sou filho do rei, sou rei também. Nós estamos isentos disso. Mas vamos fazer o seguinte: para não escandalizar, nós vamos pagar esse negócio. Irmãos, muitas das vezes nós temos que abrir mão de certo direito para não escandalizarmos pessoas. É por isso que Jesus falou que aquele que quer ser grande, seja pequeno. Você não tem direito de querer ser grande, não, querido. Você pode ter um título de grande que traz grandeza para você, mas você tem que ser pequeno. Sabe para quê? Para não ser motivo de escândalo. Jesus diz em sua palavra: ai daqueles que vieram escândalo. Ai de mim, meu irmão, se eu trazer escândalo ao Evangelho de Jesus Cristo. Ai de mim, ai de nós, se nós trazermos escândalo ao Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus sabia que ele não dava motivo nenhum de escândalo, e ele estava sofrendo uma perseguição. Ele estava sofrendo muito, ele era muito perseguido, a ponto de eles chamar ele de endemoniado. Não preocupa não, meu irmão, se está falando mal de você, falaram mal de Jesus. E o pior de tudo, que aí não te chamar de endemoniado, Jesus ia chamar ele de endemoniado. Mas Jesus também falou: olha, vocês estão falando que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras que Abraão praticou. Irmãos, muitas das vezes nós falamos que somos crentes, mas isso não convence Jesus. Simplesmente falar não convence Jesus. Nós mostramos isso na caminhada, no dia a dia, no ir e vir. É muito fácil falar que eu prego, é muito fácil falar que eu faço visita. Falar é fácil, eu quero ver é fazer. E Jesus se preocupou muito, pastor, com o motivo de não trazer escândalo, de não ser tropeço de ninguém. E por isso Jesus falou: olha, Pedro, para não trazer escândalo. Então, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui, e eu gostaria